A partir da próxima sexta-feira estarão liberadas as propagandas para as eleições municipais deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral criou uma nova regra para ampliar o poder de polícia dos juízes eleitorais da primeira instância. De acordo com a norma, os magistrados poderão remover conteúdo da internet em caso de propaganda eleitoral com desinformação sobre urnas eletrônicas, processo eleitoral e justiça eleitoral, mesmo que não tenham sido acionados judicialmente. Nestes casos, os juízes eleitorais deverão acompanhar as decisões colegiadas do TSE, que estarão num repositório institucional no site da Corte Eleitoral. No entanto, às vésperas do início da campanha eleitoral, ainda não se sabe a amplitude da regra aprovada em fevereiro e nem há consenso sobre qual deverá ser o procedimento quando houver um fato inédito em que não haja decisão prévia do TSE. Silvio, está aí uma lacuna, não se sabe como é que vai se proceder nestes casos. A notícia que chama a atenção é que um juiz poderá proceder de ofício, ou seja, por conta própria, e remover um conteúdo na internet que tenha relação com os determinados assuntos aí, urnas eletrônicas, processo eleitoral e justiça eleitoral, ou seja, sem provocação do juízo, o magistrado poderá impor a retirada desses conteúdos. Campanha aí começa na sexta-feira, mas ainda está no limbo. Falta definição aí do TSE em relação a esse assunto. Na prática, o que você está fazendo é instituir a figura do censor. Aquele censor lá de trás, que remete aos tempos da ditadura militar. Você está instituindo a figura do censor. Um juiz, por vontade própria, pela sua caneta, decide retirar determinado conteúdo. Mas com base em que, se sequer ele foi provocado judicialmente, da cabeça dele, da vontade dele? O Brasil tem mais de 5.500 municípios, ou seja, teremos eleição com uma capilaridade, porque é uma característica da eleição municipal, uma capilaridade gigantesca. Não sabemos o que se passa em determinadas cidades, mas um juiz terá o poder de decidir. Então é a figura do censor. E tudo muito nebuloso, sem transparência, sempre feito às pressas. Tudo na justiça eleitoral brasileira sempre acontece às pressas. Eu vou lembrar aqui que na eleição, por exemplo, para citar uma eleição de 2020, a última eleição municipal, por exemplo, houve a centralização dos dados eleitorais em Brasília, algo que não ocorria anteriormente, feito de forma assodada. Houve a compra sem licitação de um supercomputador. À época, era a gestão do senhor Luiz Roberto Barroso, no Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso aconteceu não faz muito tempo. Foi na última eleição municipal. E qual foi o resultado? O primeiro turno foi uma catástrofe. A divulgação dos resultados atrasou muito. Então, vamos lembrar que tudo é feito de forma assodada numa justiça de ano par. Poderia ter sido feito muito antes. Qual será o papel, por exemplo, desse tal de centro criado ainda sob a batuta de Alexandre de Moraes, antes de passar o bastão para Carmen Lúcia? Qual será a atribuição real? Onde é que vai funcionar esse centro de combate à desinformação? Quem vai decidir o que é, o que não é desinformação? Então, vamos olhar o que está acontecendo no Brasil quando a gente fala em eleições, né? Aquela segunda-feira que a ministra Carmen Lúcia esperou, que nunca chegou e aparentemente não vai chegar. É censura, parece censura, vamos lá, é só até segunda-feira. Segunda-feira nunca chegou. E a ministra Carmen Lúcia, à frente do TSE, tem a oportunidade, mas está desperdiçando desde o seu discurso de posse, de fazer tudo ao contrário do que Alexandre de Moraes fez. A gente tem uma eleição muito mais transparente, uma eleição sem dois pesos, né? Uma eleição que não pese a mão para nenhum lado do espectro político, muito mais clara, mas não. Aparentemente ela segue os passos de caçar fake news de forma a atrapalhar o certame. É disso que se trata, e agora nesse caso de forma muito pior, porque você está dando poder lá na ponta para um juiz que provavelmente sequer o munícipe sabe quem é.